Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um mundo de engenharia que fica literalmente escondido sobre as nossas cabeças em cada voo. O sistema de água e esgoto de um avião. Pode não ser o assunto mais glamuroso do mundo, eu sei, mas a tecnologia por trás dele é surpreendentemente brilhante. Essa é a pergunta clássica, não é verdade? Aquele barulho alto, aquele whoosh repentino, não tem nada de mágico ali, é pura ciência. E hoje vamos desvendar exatamente como essa ciência funciona. Vamos nessa! Na aviação, tudo tem um nome e um número, é tudo padronizado. O sistema de encanamento de uma aeronave como o Airbus A320, por exemplo, é conhecido oficialmente como ATA-38. Pensa nele como a solução completa que gerencia toda a água e os resíduos a bordo. E esse sistema se divide basicamente em três partes principais. Primeiro, o sistema de água potável, que, claro, nos dá água para beber e lavar as mãos. Depois, o sistema de drenagem, que cuida da água da pia. E, por último, o sistema de dejetos, que é o mais engenhoso de todos e lida com o vaso sanitário. Cada um com uma função muito, mas muito específica. Vamos começar com o primeiro grande desafio. Aqui no chão, a gente mal pensa nisso, né? A gravidade faz todo o trabalho pesado. Mas a milhares de metros de altura, levar água fresca até a torneira é um problema de engenharia bem mais complexo. É só parar para pensar um pouco, o tanque de água fica lá embaixo, no porão do avião. E as pias e as cozinhas, as galleys, ficam acima. Então como é que essa água sobe? A resposta, com certeza, não é uma bombinha d'água comum. A solução é pressão. O sistema inteiro é pressurizado a mais ou menos 50 psi. Essa força do ar que literalmente empurra a água para cima, vencendo a gravidade e garantindo que ela chegue na torneira na hora. Tá, mas de onde vem essa pressão toda? Existem duas fontes principais. A maioria dos A320 usa o que a gente chama de bleed air, que nada mais é do que ar quente e comprimido desviado dos próprios motores do avião. Já os modelos mais modernos de longo alcance, como o A321 XLR, usam um compressor elétrico só para isso, o que garante mais eficiência em voos super longos. Agora sim, a parte que todo mundo estava esperando, o vaso sanitário. Aqui, o desafio é gigante. Remover os dejetos de forma rápida, super higiênica e, o mais importante, usando o mínimo de líquido possível. Afinal, cada quilo a bordo custa combustível. A regra aqui é bem simples, esqueça a gravidade. No avião, tudo funciona pela diferença de pressão. A cabine, onde a gente está, tem uma pressão de ar maior que o tanque de dejetos. E é justamente essa diferença que cria uma sucção a vácuo super potente. Vamos ver o passo a passo. Quando o botão é acionado, uma unidade de controle entra em ação. Primeiro, uma válvula libera só um pouquinho de água, só para enxaguar. Logo em seguida, a válvula principal se abre, conectando o vaso ao tanque. E é aí que acontece o whoosh! A própria pressão da cabine empurra tudo para o tanque de dejetos numa fração de segundo. Mas o sistema ATA-38 não é só sobre água potável e vasos sanitários. Ele também precisa ser inteligente para lidar com a água da pia e principalmente se proteger do frio extremo lá de cima na altitude de cruzeiro, onde as temperaturas chegam fácil a 50 graus negativos. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Ok, se os resíduos do vaso sanitário vão para um tanque, o que acontece com a água que a gente usa para lavar as mãos ou que a tripulação usa na galley? A resposta é bem surpreendente. É isso mesmo. Essa água é simplesmente liberada na atmosfera. Mas claro, não de qualquer jeito. A engenharia por trás disso é o que garante que tudo seja feito com total segurança. O nome do componente-chave é mastro de drenagem aquecido. Ele é, como o nome diz, constantemente aquecido. Por quê? Para que a água, ao ser liberada naquele frio extremo, não congele na hora e forme um bloco de gelo perigoso grudado na fuselagem do avião. É uma prova da atenção aos mínimos detalhes. E o sistema todo é cheio de proteções. Tem sensores contra transbordamento, tem aquecedores em todos os pontos críticos para nada congelar e tem até uma trava que impede a descarga se a equipe de solo estiver trabalhando no tanque. Tudo, absolutamente tudo, é projetado para ser a prova de falhas. E claro, o sistema não é estático, ele evolui. No A321 XLR, que foi projetado para voos bem mais longos, a gente vê melhorias importantes. 2 tanques de água em vez de 1. O tal compressor elétrico já vem de fábrica, tanques de dejetos maiores e até sensores de nível mais precisos. Tudo para aguentar a jornada extra.
Para a gente fechar, vamos para uma rodada rápida de curiosidades só para reforçar alguns dos fatos mais geniais que a gente viu aqui hoje. Vamos imaginar a cena. A aeronave está lá parada no pátio, completamente desligada. A equipe de solo ainda consegue encher o tanque de água? A resposta é sim. O sistema tem um backup totalmente mecânico. A equipe de solo pode usar alavancas manuais para abrir as válvulas. É um belo exemplo de design pensado para não falhar. Pensando em segurança e procedimento, qual é a diretriz número 1? Aquela que todo mundo tem que seguir à risca. É exatamente esta, separação total. Os equipamentos usados na água potável nunca, jamais, podem tocar no sistema de dejetos. É uma regra de ouro para garantir a segurança sanitária de todo mundo. E para fechar, lembra daquela pecinha que a gente comentou lá no dreno da pia, a válvula Air Stop? Ela tem uma função crucial e que é muito inteligente. A genialidade dela está na simplicidade, ela só deixa a água passar. Assim que a água para de escorrer, a válvula se fecha. Isso impede que o precioso ar pressurizado da cabine escape pelo ralo. Uma solução super elegante para um problema bem complexo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O sistema ATA-38 é só um exemplo da incrível engenharia que opera em silêncio ao nosso redor durante um voo. Ele nos lembra que por trás de cada pequena conveniência existe uma solução brilhante para um problema que a gente nem sabia que existia. A pergunta que fica é: o que mais está escondido bem na nossa frente?